Olá, hoje é quinta-feira, 20 de maio de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Segunda onda de Covid-19 atinge com força a Argentina. Maior iceberg do mundo se desprende da Antártida. Clima extremo contribui para recorde de desabrigados no mundo. Desde o final de março, a Argentina enfrenta uma segunda onda de infecções pelo coronavírus, com um aumento acentuado nos casos de Covid-19 e no nível de ocupação das UTIs. O país registrou um novo recorde diário de infecções, com quase 40 mil casos em 24 horas. Mais de 3,5 milhões de casos foram registrados até o momento, com 72 mil mortes em razão da doença. Os números são modestos se comparados aos do Brasil, mas representam um aumento de grandes proporções no que diz respeito à situação na Argentina. Na capital e nas províncias de Buenos Aires, Córdoba e Neuquén, a ocupação nos leitos de UTIs já supera os 90%. Para evitar o colapso do sistema de saúde, o governo impôs restrições às atividades noturnas e às aulas presenciais nas regiões onde o vírus se espalha com maior rapidez. A suspensão das aulas presenciais foi rejeitada pelo prefeito de Buenos Aires, que chegou a recorrer à Suprema Corte do país. Já de olho nas eleições legislativas de outubro, a oposição critica duramente as medidas adotadas pelo governo, alertando que elas atentam contra as liberdades civis. Mas, frente à gravidade da atual situação, o governo do presidente Alberto Fernandes anunciou restrições mais duras. Ele criticou a Suprema Corte por ter permitido a manutenção do ensino presencial, o que, para ele, é um dos motivos para a atual explosão de casos na Argentina. A Justiça Argentina agravou a acusação contra os 7 investigados pela morte de Diego Maradona para homicídio com dolo ou intenção eventual. Esse crime é passível de pena de 8 a 25 anos de prisão. Antes, os acusados respondiam por homicídio culposo, com penas bem mais brandas. Um dos motivos para a nova acusação foram as conclusões de uma junta médica que analisou as circunstâncias da morte de Maradona. O relatório dos médicos concluiu que, nos últimos dias de vida, o ex-jogador foi abandonado à própria sorte, com tratamento inadequado, deficiente e temerário. Maradona morreu em casa no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos. Ele se recuperava de uma cirurgia na cabeça que o deixou hospitalizado por 10 dias. A Agência Espacial Europeia informou que uma gigantesca placa de gelo se desprendeu da Antártida, dando origem ao maior iceberg do mundo. O iceberg, denominado A76, tem cerca de 170 km de comprimento e 25 km de largura. A superfície total, de 4.320 km², corresponde a quase 3 vezes a área da cidade de São Paulo, segundo imagens dos satélites da agência europeia. O iceberg se separou da plataforma de gelo Rhône, no mar de Weddell, no noroeste da Antártida. Cientistas afirmam que o fenômeno deve estar relacionado às mudanças climáticas. Tempestades, inundações, incêndios florestais e secas, além das temperaturas mais altas, aumentaram o número de desabrigados em todo o mundo. A conclusão foi divulgada em um relatório do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, uma entidade com sede em Genebra. Junto com guerras e violência, o clima extremo resultou em mais de 40 milhões de novos deslocamentos internos em 2020, o maior número registrado em mais de 10 anos. Segundo a entidade, um total recorde de 55 milhões de pessoas viviam como refugiadas em seu próprio país no final do ano passado. O clima extremo deve provocar o deslocamento de cada vez mais pessoas, também em razão das crises climáticas de desenvolvimento mais lento, como quebras de safras e secas. Nos países ricos, os políticos temem que mais migração de regiões pobres possa sobrecarregar os serviços públicos à medida que o planeta se aquece. O relatório anual revela que mais de 80% das pessoas forçadas a deixar suas casas em 2020 estavam na Ásia e na África. O diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge, declarou que as vacinas contra a Covid-19 aprovadas na Europa são eficazes contra todas as variantes do coronavírus. Ainda assim, ele disse que as viagens internacionais não essenciais devem ser evitadas.
Klug pediu cautela e alertou que os países europeus devem permanecer vigilantes diante da alta de casos da variante indiana no continente. A variante dominante na Europa é a do Reino Unido, mas as infecções pela cepa indiana já foram registradas em 26 dos 53 países que integram a região europeia da OMS. Essa variante é capaz de se espalhar com rapidez. A OMS alerta que há bolsões com aumento de transmissões em vários países que podem rapidamente se transformar em ressurgimentos da doença. Klug fez questão de ressaltar que a pandemia não acabou. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.